Então, Capsu, e nós vamos falar agora da Big Beautiful Bill, a lei muito bonita a lei grande e bonita que o Trump passou no Congresso, que deve passar no Senado também, e que é o contrário do que a gente esperava, né? O Trump entrou com um discurso de que ia cortar gasto, ia diminuir o tamanho do governo, e passou uma lei que aumenta gasto pra caramba, né? É verdade, a lei também corta um monte de impostos. Essa parte da lei de cortar impostos é bom. Mas e a parte que aumenta gastos? Isso é uma situação meio complicada. Vamos entender esse caso aqui, porque isso gerou críticas, inclusive do Elon Musk, que saiu do governo Trump. O Elon Musk desistiu do governo Trump por conta disso. Mas felizmente eles estão bem, não foi uma briga, não foi uma separação contenciosa, foi apenas um ajuste. O Musk precisa mesmo se dedicar melhor às empresas dele e o Trump vai seguir com o governo dele. Então foi muito importante esse compromisso dos dois, mas realmente era impossível que isso durasse muito tempo no final das contas, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter de Sunguinha na Perehowski, Sindicato das Esposas que Odeiam Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? O Elon Musk, bom, vamos começar explicando o que é a Big Beautiful Bill. Bill é lei em inglês, né? É projeto de lei em inglês, né? Então, o Trump fez essa Big Beautiful Bill, uma lei bonita e grande, né? E que ele botou um monte de coisa lá dentro. Eu acho que a ideia dele foi fazer alguma coisa similar ao que o Milei fez na Argentina. O Milei fez isso também. Quando o Milei assumiu o governo da Argentina, ele colocou um pacotaço, uma mega projeto que tinha tudo que ele queria mudar ali no governo. E no caso do Milei deu muito certo. Assim, deu certo, é lógico, ele teve que fazer compromissos, algumas coisas não passaram, teve coisa que teve que ser negociada, mas isso é inevitável, isso faz parte da política, né? Agora, esse tratamento de choque é muito positivo. Por quê? Porque você aproveita este momento do governo Trump, que é um momento em que o Trump está mais poderoso no início do governo dele. Todo governo é assim, todo governo começa com um presidente muito poderoso. À medida que o tempo vai passando, ele vai perdendo o poder, começa a ter problema, começa a ter crise, começa a ter acusação de corrupção, todo governo tem um monte de problema. Aí quando vai chegar lá no final, o governo não consegue fazer mais nada. Então qual que é a ideia dessa lei grandona do Milei lá na Argentina? Olha, entrei no poder, vamos passar essa porra, porque é o auge do poder do Milei. O Milei, por mais que esteja fazendo um ótimo governo, por mais que esteja melhorando a Argentina, é inevitável, é da política que ele vai começar a ter uns arranhões daqui para frente. Deve ficar mais difícil a coisa, né? O Trump se aproveitou da mesma coisa, fez essa Big Beautiful Bill. E o problema dessa Big Beautiful Bill do Trump é que o Trump vinha sempre com uma história de que não, que temos que cortar gastos e coisa e tal. E esse, inclusive, foi o mote do Musk, né? O Musk criou o DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, cujo objetivo seria justamente cortar coisas no governo, né? E foi um pouco decepcionante porque o Musk, aqui ó, tá aqui, ó, o Doge tem sido um estrondoso sucesso, segundo o pessoal, mas um sucesso relativo. Por quê? Porque o Elon Musk chegou com um discurso que ele ia cortar 1 trilhão de gastos do governo americano. Seria ótimo isso. Mas 1 trilhão sempre foi um número muito grande, tá? No final ele conseguiu cortar 150 bilhões e ainda tem gente que questiona se seria mesmo isso, se seria menos. Olha só, imagina se o Lula conseguisse cortar 600 bilhões, 600 não, 800 bilhões de dólares, 800 bilhões de reais do déficit brasileiro. Olha que maravilha que seria. Pra gente seria uma maravilha isso aqui. 150 bilhões de dólares seria 800, 900 bilhões de reais. E né, seria um gasto, pô, acabaria com todo o problema aqui do déficit brasileiro, né, seria uma coisa maravilhosa aqui. Então ele conseguiu sim cortar muita coisa, ele teve um desempenho positivo, só não foi tão positivo quanto ele esperava que fosse. E o motivo pelo qual o Doge não foi tão positivo quanto ele esperava que fosse, é um fato que eu sempre avisei para vocês, né, o governo é uma máquina que tende a se perpetuar. Quais que foram as críticas que o Musk recebeu? O Marco Rubio foi o que criticou ele. Marco Rubio, pô, agora que a gente está com o Departamento de Estado, tem que cortar coisa do Departamento de Estado? Porra, quando o Departamento de Estado estava com a esquerda, eles podiam gastar à vontade. Agora que está comigo, eu tenho que cortar?
Entenderam o problema? O problema é esse. O pessoal que está no poder, não. Gasto de dinheiro para quem está no poder é bom, é uma coisa positiva. Então é muito difícil você cortar isso. Por que o Bolsonaro não conseguiu cortar a emissora do Lula, né? A TV do Lula? Porque o pessoal da direita falou a mesma coisa. Pô, agora que a gente tem o poder, que a gente está com a emissora do Lula, que a gente pode fazer coisas para ajudar a direita com a emissora, vai cortar a emissora? Pô, não faz sentido. Essa lógica é que é complicada. Eu acho que tem que cortar mesmo. A minha visão é mais pro Milei. O Milei cortou a porra toda, não quis nem saber. Mas lá na Argentina, a situação econômica era catastrófica. Ele tinha que fazer isso. Então ele tinha um apoio muito grande para fazer esse tipo de coisa. Com o Bolsonaro aqui no Brasil e com o Trump nos Estados Unidos, a situação é ruim, mas não é tão catastrófica assim a ponto que o pessoal aceite qualquer coisa. Aí começa esse questionamento. Pô, agora que a gente está no poder, agora que a gente pode fazer as coisas, vai cortar? Pô, não corta não, né? Coisa típica de sócia de direita, né? Mas enfim, o que aconteceu? Acabou que o Musk ficou decepcionado com essa Big Beautiful Bill, porque não pela parte de corte de gastos, mas pela parte, desculpa, não pela parte de diminuição do imposto, mas pela parte de aumento de gastos. Tinha um monte de coisa nova lá de aumento de gastos nessa conta, né? E aí, pô, como é que você justifica isso? O Trump está colocando tarifas para falar que vai pagar as coisas e não sei o que lá, mas está aumentando o gasto do governo, pô. Bom, o que tem nessa Big Beautiful Bill, né, para a gente entender melhor o que está sendo discutido aqui, né? Então tem algumas coisas interessantes, não tem imposto no INSS deles lá, então você tem lá a dedução, até para quem ganha até determinado valor não paga imposto de renda nisso daí. Coloca alguns requerimentos no Medicaid. Medicaid é o SUS lá dos Estados Unidos, mas que só serve para algumas pessoas. O SUS lá não é universal, né? Tem lá nos Estados Unidos também um sistema de saúde que é público, que você não paga nada, mas só determinadas pessoas podem usar. Então botaram alguns requisitos adicionais para usar isso. Aumentaram o SALT Tax, que é uma parte do imposto que é cobrado no estado que vai para o governo federal, então uma limitação disso daí. Alguns outros benefícios aqui, não tem no tax on tips, não tem taxa em gorjeta. O Biden tinha colocado uma lei que o pessoal que trabalha em restaurante, que recebe gorjeta, tinha que pagar gorjeta, tinha que pagar imposto sobre a gorjeta que recebeu, né? E isso daí o pessoal não gostou, evidentemente, porque é um absurdo mesmo, né? Ninguém mais deixava gorjeta e coisa e tal por conta disso. Pagar imposto em gorjeta, que história é essa, né? Então o Trump tirou isso de imposto em gorjeta, né? Então é muito legal que o pessoal está falando agora que você vai no restaurante, o prato custa $1 e o resto tudo é gorjeta. Excelente. Eu não estou reclamando, diminuição de imposto está valendo, é excelente, né? Mas, de novo, essa parte de redução de imposto que ele colocou aqui é positiva. O problema é que coloca um monte de gasto adicional, não porque tem um escudo dourado que ele vai fazer nos Estados Unidos, que vai gastar não sei quantos trilhões de dólares para fazer uma defesa antiaérea, não sei o que lá, e vai gastar mais isso, vai gastar mais aquilo, vai gastar mais aquilo outro. Caramba, o objetivo não era diminuir o tamanho do Estado? Como é que fica isso? Sócia de direita que é o Trump, né? Então o Musk se disse decepcionado com o aumento do déficit, porque ele disse aqui isso meio que diminui a importância do Doge, né? A gente estava lá com o Doge tentando cortar despesa, visualizar a despesa, cortar os contratos e não sei o que lá e coisa e tal. E aí você começa a gastar trilhões de dólares para fazer um sistema de foguetes que era muito mais barato destruir a Rússia, muito mais barato, é só armar a Ucrânia que destrói a Rússia, já está quase destruída mesmo, e porque fazer um escudo enorme nos Estados Unidos, que nem sei se vai funcionar de verdade, porque a verdade é que esse negócio de defesa antiaérea funciona, mas nunca é 100%, né? Então o Elon Musk criticou aqui o Trump, falou que acha que não gostou dessa Big Beautiful Bill. O Trump respondeu, falou que não, que a gente vai fazer umas mudanças. Então uma coisa importante de notar aqui é que, embora eles tenham discordado nesse caso, eles estão amigos, está tudo em casa, não tem problema, né? Nós vamos fazer algumas mudanças na lei, tem partes que eu também não gosto, outras partes eu estou muito feliz. O principal é o corte de impostos que a gente está planejando fazer. Vamos ver a conversa com o Senado, o que vai acontecer. Nós temos 0 votos de democratas. Enfim, o Trump falou que está tudo bem, que é isso mesmo. Ou seja, não estão brigados, tá?
Mas, de qualquer forma, o Elon Musk avisou que está deixando o governo Trump. O Doge vai continuar, então vai continuar lá com o pessoal gerenciando esse corte de despesas lá no governo, mas o Elon Musk em si vai sair do governo. Ele foi muito criticado, ele perdeu muito dinheiro, né? As ações da Tesla caíram muito, teve vários problemas aí de incêndios em Tesla e coisa e tal, então ele decidiu sair fora do governo. Eu acho que é uma coisa boa, tá? É o que eu falo. O ideal seria se fosse o Elon Musk o presidente, que aí ele ia cortar a porra toda. Tem que ser mesmo um cara meio malucão. O Trump é um sócio de direita, cara. Assim, ele tem as ideias de conservadorismo e coisa e tal. Isso é uma coisa positiva? É, mas no final das contas vai gastar dinheiro do mesmo jeito, né? Não tem essa. Enfim, então é isso daí. O Musk saiu fora do governo Trump. Eu acho que não vai ter muito problema com isso. Tem coisas positivas que o Musk fez. O fim da USAID é uma coisa positiva, até aqui para o Brasil. A briga do Elon Musk com Alexandre de Moraes é positivo para o Brasil também. Então são coisas que nós brasileiros acabamos usufruindo dessa parceria aí do Trump com Elon Musk. Não tenha dúvida, tá? Toda essa movimentação aí do Marco Rubio, coisa e tal, é muito mais por conta do Elon Musk do que por conta do Alexandre de Moraes. Não é por conta do Bolsonaro. É lógico, o Trump tem uma simpatia pelo Bolsonaro, gosta do Bolsonaro, vê que o Bolsonaro está sendo perseguido aqui no Brasil, tanto quanto ele foi perseguido lá nos Estados Unidos, mas, no final das contas, o que importa para o Trump é a questão americana, né? O que importa para ele são as big techs americanas e, particularmente, o caso do Elon Musk, porque vocês lembram que o Alexandre de Moraes comprou briga com o X aqui, uma briga muito séria no ano passado, por exemplo, chegou a bloquear o X aqui no Brasil, um absurdo completo isso. Enfim, essa é a situação. A tal da Big Beautiful Bill, eu acho a parte de corte de impostos excelentes, o resto todo é lixo, gastar dinheiro com besteira no final das contas, né? Agora, é a opinião do Elon Musk também. O Elon Musk sair do governo Trump, eu acho que isso é inevitável, ele seria incompatível ele continuar com isso, a menos que ele fizesse a outra coisa, ele abandonasse todas as empresas dele e passasse a dedicar à política, mas ele tem um problema. Como ele é sul-africano de nascença, ele não pode ser o presidente americano. Se ele tivesse chance de ser o próximo presidente americano, eu acho que havia chance dele se empolgar e ficar como se dedicar à política, mas ele meio que não tem como fazer isso. Então é melhor ele ficar nas empresas mesmo. Eu acho que ele ajuda mais. É o que eu falo para vocês, as pessoas dão muita importância para governo. Esse negócio de governo, no final das contas, tem uma influência muito limitada na nossa vida. O que o Musk está fazendo com a SpaceX, com os foguetes dele indo para Marte, com o Grok, com a inteligência artificial, com o X, é muito mais importante do que o Trump está fazendo lá nos Estados Unidos. A verdade é essa. No longo prazo, o resultado final daqui a, sei lá, 5, 10 anos, vai depender muito mais do Elon Musk nas empresas dele do que do Trump. Aliás, aqui no Brasil vale isso também. O governo, se vai ser Lula, Bolsonaro, Cid, Haddad, Tarcísio, sei lá quem vai ser o próximo presidente, é importante? É lógico que é. Mas o que importa muito mais o que nós, brasileiros, empreendedores, empresas fazemos do que o que esse pessoal faz. Esse pessoal só atrapalha. A verdade é essa. Assim, você pode escolher quem atrapalha menos. Por isso que eu sou a favor do Bolsonaro. Atrapalha menos. Mas no final das contas, o governo só atrapalha. O que a gente tem que buscar, o grande objetivo, o que vai fazer a diferença é o que a gente faz aqui, independente do governo.